Finalizando este capítulo inicial, onde foi apresentada uma breve revisão sobre os mecanismos de transferência de calor, um conceito ainda importante a ser desenvolvido é o de balanço macroscópico de energia. Certamente todos nós já fizemos balanço de energia em cursos de termodinâmica. A abordagem de fenômeno de transporte ela é diferente, inicialmente porque lidamos com taxa de entrada de energia, taxa de saída de geração, e uma outra diferença em relação aos balanços desenvolvidos em termodinâmica é a possibilidade da existência da parcela de acúmulo. Acúmulo está sempre associado a uma variação de temperatura com o tempo. Todos nós sabemos que termodinâmica não lida com a variável tempo. Então, os balanços de energia desenvolvidos em termodinâmica envolvem sempre apenas os conceitos de entrada e saída de energia, não expressos em termos de taxa, mas usualmente definidos a partir de um volume ou de uma quantidade de produto sendo gerado em algum reator. O balanço macroscópico de energia em fenômeno de transporte é desenvolvido especificando um volume de controle, e aí para este volume o balanço de energia fica expresso através da equação apresentada no slide, onde temos taxa de entrada menos taxa de saída mais taxa de geração de energia igual a taxa de acúmulo. A seguir, cada um desses diferentes tipos de taxa serão definidos mais claramente. Parcelas de entrada e saída de energia são parcelas que ocorrem ao longo do volume de controle, e o seu cálculo é desenvolvido através do equacionamento do fluxo de calor multiplicado pelas áreas através das quais estes fluxos estão ocorrendo. Neste caso, o produto da área pelo fluxo vai definir as taxas de entrada e de saída de energia. Já as parcelas de geração e acúmulo, elas ocorrem no interior do volume de controle. A parcela de geração, ela usualmente está associada à ocorrência de reações químicas e também à possibilidade de geração de calor por efeito Joule, que envolve a conversão de energia elétrica em calor. Finalmente, a parcela de acúmulo, como já comentado anteriormente, ela está associada a uma variação da temperatura do volume de controle com o tempo. Essas duas parcelas só existem porque nós estamos desenvolvendo um balanço para um volume de controle. Para superfícies não há possibilidade de geração nem de acúmulo, uma vez que geração e acúmulo são fenômenos volumétricos. Para uma situação de estado estacionário, a equação geral de balanço de energia simplifica para esta versão que é apresentada no slide. Neste caso, a parcela de acúmulo é igual a zero e a equação para o estado estacionário, então, se transforma em taxa de entrada menos taxa de saída, mais a taxa de geração igual a zero. Uma versão relevante da equação para o balanço de energia é aquele que é desenvolvido para uma superfície. Como superfícies são entidades que não têm volume, neste caso, não há possibilidade de termos as parcelas de geração nem de acúmulo. E para superfícies, então, o balanço de energia fica sempre expresso na forma de taxa de entrada menos taxa de saída igual a zero. Esta equação se aplica tanto para estado estacionário quanto para o regime transiente. Esse tipo de balanço será extremamente útil quando estivermos desenvolvendo perfis de temperatura para corpos, e nesses casos esta equação aparecerá na forma de condições de contorno para a solução das equações diferenciais que serão desenvolvidas. Para a aplicação dos conceitos que foram vistos até agora neste capítulo, é proposto este exemplo. Neste caso, temos uma corrente elétrica passando através de um arame cilíndrico que possui um diâmetro D e uma resistência elétrica RE expressa por unidade de comprimento do arame. Este arame, por sua vez, está em contato com um fluido que está a uma temperatura TF, circundado por uma vizinhança que está a uma temperatura T índice Vis. Considerando que a temperatura no interior do arame
é uniforme, é solicitado o desenvolvimento de uma relação matemática que permita prever a variação de temperatura do arame em função do tempo, a partir do instante em que se inicia a passagem da corrente elétrica. O coeficiente de transferência de calor entre o arame e o fluido é H e a emissividade do arame é epsilon. A recomendação é que vocês procurem desenvolver este balanço, este equacionamento, e só então avancem o vídeo para poder comparar com a abordagem que vai ser apresentada a seguir. Após o desenvolvimento da equação, é solicitado então que apliquemos o balanço ou equacionamento desenvolvido, utilizando os valores de propriedades físicas que são apresentados e também os valores de coeficiente de transferência de calor, das temperaturas e da corrente elétrica que está passando através do condutor. A apresentada neste slide representa uma visão esquemática do sistema sob análise. Há um comprimento de referência do arame, especificado pela dimensão L, em contato com o fluido, nas temperaturas T infinito e com o coeficiente de transferência de calor H, e uma vizinhança com a temperatura Tvis. O diâmetro do arame é D maiúsculo. Logicamente, nós temos uma situação onde estão presentes parcelas de geração, de acúmulo e entrada e saída de energia. O equacionamento da variação de temperatura do arame ao longo do tempo pode ser obtido através do desenvolvimento de um balanço global de energia aplicado ao arame. Para este caso, a equação do balanço global de energia é expressa através das taxas de entrada menos a taxa de saída mais a taxa de geração, e isto igual à taxa de acúmulo de energia. Como mencionado anteriormente, as taxas de entrada e saída são especificadas através do contorno do elemento de volume que foi selecionado para o balanço. Neste caso, não há taxa de entrada de energia, então essa parcela é equivalente a zero. A saída de energia será contabilizada através da contribuição das parcelas de perdas por convecção e por radiação. A perda por convecção é expressa pelo produto da área superficial do arame pelo coeficiente de transferência de calor, multiplicado pela diferença entre a temperatura do arame e a temperatura do fluido. A perda de calor devido à radiação é obtida também pelo produto da área superficial do arame, multiplicado pela constante de Stefan-Boltzmann, pela emissividade do arame e pela diferença da quarta potência da temperatura do arame menos a temperatura da vizinhança. Observe que nestes casos, quando a temperatura do arame for superior à temperatura do fluido e da temperatura da vizinhança, essas parcelas serão positivas e na equação geral do balanço de energia, elas entrarão com contribuições como saída de energia e, consequentemente, com um sinal menos na equação geral do balanço global. A taxa de geração de calor por efeito Joule é expressa através do produto da resistência elétrica do arame por unidade de comprimento, multiplicado pelo comprimento de referência L e pela corrente elétrica que esteja circulando através do arame elevado ao quadrado. Observe que o produto dessas três grandezas vai ser dado por ohm multiplicado pela ampere ao quadrado, que resulta em watt. A taxa de acúmulo de energia, como é um fenômeno volumétrico, ela vai estar associada ao volume do arame, que é dado pela área da seção transversal, πd ao quadrado sobre 4, vezes L, que é o comprimento de referência. Isso fornece o volume do arame, multiplicado pela sua densidade, consequentemente, temos a massa do arame, vezes o calor específico, multiplicado pela taxa de variação da temperatura com o tempo. Se verificarmos as unidades dos diferentes fatores que aparecem nessa equação, obteremos novamente taxa de energia, watt, e isto associado à taxa de variação de temperatura, que é expressa pela derivada da temperatura com o tempo.
este é o parâmetro que estamos querendo determinar através do desenvolvimento deste balanço de energia. Incorporando todos os termos que foram desenvolvidos anteriormente na equação geral do balanço de energia, podemos obter uma equação que vai representar a variação da temperatura com o tempo. Através de transposições de termos, a equação que fornece essa variação é expressa na parte inferior do slide. Observamos que no numerador da equação temos as parcelas devido à perda de calor e a taxa de geração de calor. E no denominador vem a parte restante associada à massa do arame, do comprimento de referência considerado, multiplicado pelo calor específico do arame. A equação diferencial do slide anterior não possui solução analítica, uma vez que ela não é uma equação linear. Ela tem dependência linear e dependência com a quarta potência da temperatura. Dessa forma, é necessário a aplicação de um método numérico para obtenção da solução. Neste caso, este método numérico consiste em fazer uma aproximação para a definição da derivada da temperatura com o tempo. Esta definição é obtida através da lembrança do conceito de derivada primeira, apresentado aqui no slide. Dessa forma, quando se considera valores de ΔT pequenos intervalos de tempo, nós podemos aproximar a derivada da temperatura com o tempo, utilizando valores de temperatura em intervalos distintos de tempo, separados por um intervalo ΔT. Desta forma, a derivada da temperatura com o tempo pode ser aproximado pela diferença da temperatura no instante de tempo t mais ΔT, menos a temperatura no instante t, dividido pelo intervalo transcorrido, que neste caso é designado por ΔT. Isso é uma aproximação que se torna cada vez mais correta quanto menor for o valor de ΔT considerado. A solução, então, da equação diferencial obtida é feita através deste método que está especificado aqui na equação que aparece no topo do slide. Neste caso, observamos que a incógnita da equação será a temperatura transcorrida um intervalo de tempo t mais ΔT. É importante salientar que no instante t igual a zero, nós conhecemos a temperatura do arame, que é especificada através de uma condição inicial. Então, a filosofia na solução através do método numérico consiste em dar sucessivos saltos de tempo, ΔT, e através desses saltos de tempo, atualizando os valores de temperatura sucessivamente, utilizando a equação que aparece na parte inferior do slide. Começando o cálculo, então, através do instante de tempo inicial, onde nós conhecemos a temperatura do arame, neste caso ela é designada por TI, nós podemos dar o primeiro salto de tempo. Através da equação apresentada aqui no slide, especificando um salto de tempo igual a ΔT, nós podemos calcular a temperatura a partir do instante inicial e determinarmos a temperatura transcorrido um intervalo de tempo ΔT. Supondo que arbitremos o valor de ΔT como sendo 1 segundo, nós podemos, a partir da temperatura inicial, determinarmos a temperatura transcorrida um intervalo de tempo igual a 1 segundo. E a aplicação sucessiva dessa equação vai permitir que calculemos as temperaturas em intervalos sucessivos de 1 segundo e, a partir deste cálculo, tenhamos uma variação completa da temperatura do arame ao longo do tempo, a partir do qual se iniciou a passagem da corrente elétrica. Logicamente, o desenvolvimento deste cálculo se torna bem mais simples se construirmos uma planilha eletrônica que vai permitindo o cálculo das diferentes temperaturas ao longo do período de aquecimento do arame. O desenvolvimento da planilha eletrônica para o cálculo da evolução da temperatura do arame ao longo do tempo é relativamente simples, uma vez que temos uma fórmula, uma equação de recorrência, e que basta programarmos então uma célula e que reproduzamos o cálculo desta célula ao longo dos diferentes intervalos de tempo. Este slide apresenta uma parte inicial da planilha que foi construída.
Neste caso, foi adotado um intervalo de tempo equivalente a ΔT igual a 0,1 segundo. A partir da equação do balanço de energia, é possível calcular as variações de temperatura com o tempo ao longo de intervalos de tempo sucessivos equivalentes a ΔT de 0,1 segundo. Sugiro que vocês construam uma planilha semelhante à que está apresentada aqui e que comparem com os valores que são apresentados nesse slide. À medida que vamos simulando tempos gradativamente maiores, a tendência é de observarmos que a temperatura do arame vai estabilizando. A razão disso é que, à medida que o arame aquece, a parcela devida à perda de calor ela vai aumentando até finalmente se igualar à parcela de geração. Nós podemos determinar a temperatura final do arame através de uma simulação transiente até alcançar a estabilização da temperatura, ou então resolvendo a equação relativa ao estado estacionário, onde a parcela de geração é igual à parcela de perda de calor através da superfície do arame. Novamente, temos uma equação que não é linear e que deve ser resolvida através de métodos iterativos. Um dos métodos que pode ser utilizado é o método de Newton, ou então podemos utilizar também a função solver do Excel. Uma questão relativa ao exemplo apresentado para que vocês discutam é analisar se o balanço que foi desenvolvido através desse exemplo para o aquecimento do arame poderia ser utilizado também para simular o aquecimento deste arame se ele fosse colocado no interior de um forno, ou também se esse mesmo balanço poderia ser aplicado para o resfriamento do arame. Esta questão será discutida em sala, mas é interessante que vocês formulem a sua solução para que possamos fazer a análise posteriormente. Nas instalações siderúrgicas, temos fornos de reaquecimento que são responsáveis pelo ajuste da temperatura do aço ao sofrer processos de conformação mecânica. Este último exemplo a ser apresentado neste capítulo é exatamente relativo à operação de um desses equipamentos. Aqui é solicitado que façamos uma estimativa do consumo de energia elétrica em um desses tipos de fornos. Neste caso, temos este forno sendo alimentado com tiras de aço que entram em temperaturas de 300 Kelvin e que devem ser retiradas a temperatura de 1300 Kelvin. Essas tiras têm uma espessura equivalente a 8 milímetros, largura de 2 metros e atravessam o forno continuamente a uma velocidade de 10 milímetros por segundo. As dimensões do forno são largura de 2,4 metros, altura de 2 metros e comprimento de 25 metros. As paredes laterais e o teto do forno estão expostas ao ar em uma vizinhança que está a 300 Kelvin. As temperaturas das faces externas do forno elas foram medidas e o valor encontrado foi de 350 Kelvin. O coeficiente de transferência de calor para o ar é 15 watts metro quadrado Kelvin e a emissividade das paredes dos fornos é igual a 0,8. A superfície inferior do forno está a uma temperatura de 350 Kelvin e está assentada sob uma proteção de refratário que tem uma espessura de meio metro e cuja base está a uma temperatura de 300 Kelvin. Considerando, como foi mencionado anteriormente, que este forno esteja sendo aquecido eletricamente, aqui é solicitado que calculemos a potência elétrica que deve ser fornecida ao forno para que permita que ele opere em regime estacionário. As propriedades físicas do aço e do refratário, que é utilizado na construção da base do forno, estão especificadas aqui. A densidade do aço 7.500 kg por metro cúbico e o calor específico 650 joule por quilograma por Kelvin, e o refratário utilizado na construção da base do forno possui uma condutividade térmica equivalente a 1,5 watt por metro por Kelvin. Este slide apresenta uma figura esquemática ilustrando a situação descrita no exemplo. Temos um forno
A tira está entrando no forno pelo lado esquerdo, saindo pelo lado direito. E aqui temos também as dimensões do forno, o seu comprimento, a sua altura, as temperaturas da vizinhança, as temperaturas do ar que está envolvendo o forno e também os valores de temperatura superficial, TS, e da emissividade. Através dessa figura esquemática, podemos então desenvolver um balanço de energia que vai permitir então que seja determinado o consumo de energia elétrica para manter este forno operando em condições. Como neste caso está sendo considerada a operação do forno em regime estacionário, o balanço de energia pode ser expresso através das taxas de entrada menos a taxa de saída mais a taxa de geração de energia. Neste caso, cada uma dessas parcelas deve ser determinada e a incógnita nesta equação é exatamente a taxa de geração de energia, que deve ser a taxa de energia elétrica a ser fornecida no forno para permitir a sua operação em condições estacionárias. Avaliando inicialmente a taxa de entrada de energia, como mencionamos anteriormente, taxa de entrada e taxa de saída são fenômenos que estão ocorrendo através da superfície, do contorno do volume de controle que estamos utilizando para o balanço. Neste caso, o volume de controle é o forno. A taxa de entrada de energia está associada, então, à tira de aço entrando no forno. Para fazer este cálculo, temos que especificar uma temperatura de referência arbitrária. Neste caso, essa temperatura está indicada pelo símbolo T índice REF, e a taxa de entrada de energia associada ao deslocamento da tira entrando no forno é obtida então pelo produto das dimensões da tira, a espessura e a sua largura, multiplicada pela velocidade de entrada da tira no forno. Observe que o produto dessas três grandezas vai fornecer o volume de tira que está entrando no forno por unidade de tempo. Se pegarmos este volume e multiplicarmos pela densidade do aço, nós obteremos massa de aço entrando no forno por unidade de tempo. Multiplicando essa parcela pelo calor específico e pela diferença da temperatura de entrada menos a temperatura de referência, nós teremos a quantidade de energia que está entrando no forno através do deslocamento macroscópico da tira. O resultado do produto desses diferentes fatores vai gerar uma parcela expressa em termos de watt. A parcela de energia associada à saída, temos várias contribuições neste caso. Uma delas é associada à tira de aço saindo do forno. A equação é bem semelhante à equação anterior para a entrada. A diferença é que agora a temperatura que está sendo considerada é a temperatura de saída da tira. Observe que todas as demais parcelas são equivalentes e isso vai evidenciar o fato de que a temperatura de referência que selecionemos para fazer este cálculo não vai ter efeito sobre o resultado final. Trata-se simplesmente de uma temperatura arbitrária que não vai interferir na diferença final do cálculo do balanço de energia. A parcela de perda de calor por convecção, ela vai ser determinada considerando a área superficial total do forno que esteja em contato com o ar, e aí neste caso, essa área superficial corresponde à área lateral do forno mais a área do teto, multiplicado pelo coeficiente de transferência de calor e multiplicado pela diferença entre a temperatura superficial das paredes do forno menos a temperatura do ar que está envolvendo o forno. A energia por radiação é expresso através do produto da área superficial do forno, que é a mesma que apareceu na parcela de convecção, multiplicado pela constante de Stefan-Boltzmann, pela emissividade das paredes superficiais externas do forno e da diferença da quarta potência da temperatura superficial do forno menos a quarta potência da temperatura da vizinhança. Neste caso, a vizinhança e o ar estão considerados a mesma temperatura, daí o símbolo ser o mesmo tanto na equação da convecção quanto na radiação. As perdas de calor por condução na base do forno, elas são expressas através do produto da área do fundo do forno, a condutividade térmica do refratário, a temperatura da face interna do forno menos a temperatura da base do refratário, dividido pela espessura do refratário da base do forno. Esta equação
ela é calculada assumindo que há uma variação linear de temperatura através da parede do fundo do forno. Substituindo todas as parcelas que foram determinadas anteriormente na equação geral do balanço de energia, nós podemos finalmente isolar a parcela de potência elétrica e, substituindo os valores que foram fornecidos como dados do problema, determinar a potência elétrica necessária para manter o forno operando em condições estacionárias. É sempre conveniente fazer uma análise de relevância ou de contribuição de cada uma dessas parcelas para sabermos exatamente qual que é a importância de cada uma delas na determinação do consumo global de energia do forno. Inicialmente, calculamos as áreas do fundo do forno, que é obtido pelo produto de sua largura pelo comprimento, e a área superficial das 5 faces, 4 delas verticais nas extremidades do forno, mais a área do teto. O valor total equivale a aproximadamente 170 metros quadrados. Substituindo, então, todos os valores na equação do balanço global de energia, podemos, então, determinar a potência elétrica necessária para manter o forno operando em condições estacionárias. O valor equivale a aproximadamente 970 kW. Observamos que desse valor total, 780 kW equivalem à parcela relativa ao aquecimento da tira. 9 kW estão associados à perda de calor pela base do forno. 127,2 kW são a perda devido à convecção, 53,1 kW equivalente à parcela de perda de calor por radiação.